E aí, pessoal, tudo bom? Então, amanhã eu vou ter que fazer algo que eu não faço faz muito tempo, que é tentar aprender uma grande quantidade de um conteúdo de matemática em poucas horas. Meu orientador e eu recentemente começamos a estudar um novo problema, que é uma equação diferencial, essa aqui, é chamada a equação de meios porosos. E ele disse que seria mais interessante se a gente começasse a olhar para as soluções dessa equação no sentido das distribuições. E teoria das distribuições é algo que eu sempre evitei estudar. Eu entendo mais ou menos o que é, mas eu nunca usei teoria das distribuições como parte das ferramentas que eu tenho para resolver problemas. Mas se eu não quiser que minha pesquisa fique presa, eu preciso dessa vez realmente entender teoria das distribuições. Mas eu tenho pouco tempo até a minha próxima reunião com o meu orientador, então eu decidi que amanhã, por 12 horas, eu vou estudar bastante teoria das distribuições para ver se eu consigo entender o que realmente é essa teoria e como eu posso usar ela para me ajudar a resolver esse problema. E para isso eu vou usar um livro, que é esse livro aqui, é o livro de análise real do Gerald Folland, porque ele tem justamente um capítulo sobre teoria das distribuições. É aqui o capítulo de número 9, que fala sobre distribuições e espaço de Sobolev e algumas coisinhas a mais. Então eu vou tentar usar esse livro e eu vou dedicar as 12 horas de amanhã, começando pela manhã e talvez chegando ali até a noite, se tudo der certo, não chegar até a madrugada, e ver se eu consigo estudar esse capítulo aqui e entender profundamente os resultados e os teoremas para ver se a minha pesquisa não fica presa. Bom, vamos ver o que acontece. Então, para começar bem, eu decidi vir para essa biblioteca no centro da cidade. Costumava ser um cinema e teatro, mas eles readaptaram e agora é uma biblioteca. Só que eles ainda deixam passar alguns filmes e é de graça. E é um bom lugar para você estudar também porque é bastante silencioso. Então, vamos ver se esse lugar me ajuda a começar bem. Minha maneira de estudar realmente não tem mistério. Eu só preciso de alguma coisa para ler, como um PDF ou um livro, e uma folha de papel ao lado para escrever. E enquanto eu vou lendo coisas que eu não entendo, eu escrevo, porque isso me ajuda a pensar com mais calma. E aí eu vou conseguindo construir todo o pensamento na minha mente e eu meio que consigo entender qual era o objetivo do autor em organizar aquelas definições e teoremas daquele jeito. E essa é geralmente a maneira que eu entendo melhor matemática. Integração é uma operação matemática muito interessante porque você não precisa saber todos os valores que aquela função assume para calcular a integral dela. Por exemplo, se ela for descontínua num ponto, você ainda assim consegue calcular a integral. Já a operação de derivação é um pouco mais forte. Ela exige que você saiba o valor da sua função em cada ponto que ela está definida. Seria muito mais interessante se a gente conseguisse calcular a derivada de uma função sem necessariamente saber o valor dessa função em todos os pontos. Por exemplo, se você tivesse uma função que é apenas localmente integrável. Então, eu só tinha 2 horas na biblioteca, não deu tempo de estudar muita coisa, mas essas foram as notas que eu fiz enquanto estava lá. E deu para aprender algumas coisas de distribuições, mas ainda tem muita coisa para ver. Ainda tem 10 horas pela frente em teoria. Mas aí eu tive que vir pro escritório da universidade para continuar estudando aqui. E eu também decidi mudar o recurso. Eu estava usando o livro do Folland, só que no livro do Folland ele define distribuições usando transformadas de Fourier, que é algo que eu particularmente não gosto muito. E eu queria ver a definição usando a análise clássica, que é você define como é a convergência, define quem é a topologia, etc. Então, eu decidi trocar de recurso e eu estou usando agora um livro que foi sugerido por um inscrito aqui do canal. É o livro de análise do Lieb e Loss. É um livro muito bom, por sinal, especialmente para quem está estudando com pouco tempo, como é o meu caso, porque, deixa eu ir aqui na página 135, onde ele fala sobre distribuições. Ele não... as seções do livro são bem curtas, ele foca muito só em fazer a definição e em demonstrar o teorema, não fica perdendo muito tempo tentando motivar porque cada coisa funciona e tal. E isso é muito bom, porque me poupa tempo e eu tenho o trabalho de tentar entender as coisas por conta própria. Eu também estou usando as notas de um amigo meu, que ele deixou disponível num site chamado scirose.com, eu já falei sobre esse site aqui no canal antes, mas é um site onde você pode
divulgar suas notas de aula, seus artigos, TCC e coisas assim, e as pessoas podem ler e você tem acesso a uma inteligência artificial, muito legal. E ele postou as notas de aula dele de teoria das distribuições aqui, e é muito bom porque parece que ele está seguindo quase que o mesmo livro, só que ele tem bem mais exemplos. Então, se tem alguma coisa que eu não entendi muito bem no livro, os exemplos aqui das notas de aula dele geralmente me ajudam a entender um pouco melhor. Então, se você quiser acessar aqui o material dele, é só acessar cyrose.com e deve ser pelo menos está aparecendo para mim aqui como o primeiro, Espaço de Sobolev e Métodos Variacionais para Iniciantes. Então, é isso. Vamos continuar estudando. Já são 3 da tarde aqui, quase 3:30. Eu vou estudar aqui por mais ou menos umas 3 horas. Aí a gente completa 5 horas. E aí vão ficar faltando 7 horas. E provavelmente eu vou entrar pela madrugada se eu quiser alcançar essas 12 horas. Não sei se eu tenho energia para fazer tudo isso, mas vamos tentar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer enquanto eu estou estudando é parar várias vezes e escrever tudo que eu vi até aquele momento, como se eu estivesse escrevendo um livro. Isso me ajuda a organizar o pensamento, também me ajuda a memorizar o que eu estou vendo até aquele momento, e muitas vezes, quando eu estou preso em alguma coisa, isso me ajuda a raciocinar de uma maneira melhor e sair daquele problema. Para mim, escrever é uma das melhores maneiras de estudar. O primeiro passo para entender a teoria das distribuições é esquecer aquela definição de função que a gente viu no ensino médio e passar a ver uma função f em como ela reage quando é multiplicada por uma função φ. Se essa função φ tem suporte compacto, então a gente meio que está olhando para a função f apenas localmente. Daí a gente define um funcional, que é a integral de φ vezes f, e define ele para todas as funções φ que são de classe C infinito e suporte compacto. Isso então define um funcional que claramente é linear, mas para ele ser contínuo a gente precisa escolher a topologia certa. A gente vai escolher a topologia tal, de maneira que se φn converge para φ em tal, então o nosso funcional converge com uma sequência de números reais. Daí o espaço das funções C infinito de suporte compacto e essa topologia vai ser chamado de espaço de funções testes. O dual do espaço das funções testes vai ser então o espaço de todas as distribuições. Em particular, essa que a gente definiu ainda há pouco é uma distribuição, que vai ser conhecida agora como função. Então, até agora o problema estava sendo só tempo e cansaço, mas eu cheguei num lema aqui que se chama Interchanging Convolutions with Distributions e eu não tenho mais a energia para pensar, então eu vou parar 1 hora antes. Eu deveria estudar aqui por 3 horas, mas vou parar com 2 horas, então até agora fazemos 4 horas, tem 8 horas pela frente. Eu vou para casa tomar um banho, comer alguma coisa e continuar estudando em casa. Geralmente à noite eu tenho mais energia do que durante o dia, então quem sabe ainda existe alguma esperança aí de alcançar essas 12 horas. E o mais importante, entender distribuições. A graça de teoria das distribuições é justamente que você pode definir a derivada de uma distribuição como sendo menos a distribuição aplicada na derivada da φ. Como a φ é infinitamente diferenciável, a distribuição também é infinitamente diferenciável. E se você tem uma função que é diferenciável no sentido clássico, então a derivada dela no sentido das distribuições vai coincidir com a sua derivada no sentido clássico, que é justamente algo que a gente espera que aconteça quando a gente faz uma generalização. Bom, agora nós completamos 8 horas, são 2 da manhã. Eu não consigo acreditar que eu consegui chegar ao fim de todos os tópicos que eu tinha me proposto a estudar. E eu posso dizer que a teoria das distribuições está fazendo muito mais sentido, mas ainda as minhas anotações estão muito bagunçadas. Então eu vou usar esse aplicativo aqui, é um software que eu uso, onde eu mantenho todas as minhas notas de coisas que eu estudo de análise de maneira geral. E eu acho muito legal porque eu consigo conectar todas as coisas que eu estudei, mesmo que tenha sido em disciplinas diferentes. Então, quando você estuda análise, as coisas geralmente estão interconectadas. Então, teoria da medida tem muita relação com análise funcional, espaços LP, tudo se torna uma coisa só. Tanto é que você geralmente encontra todos esses conteúdos num livro condensado como esse.
Inclusive, eu usei esse livro aqui para solidificar o conhecimento até o momento. Depois que eu terminei de estudar todos os tópicos, eu abri aqui o capítulo dele sobre teoria das distribuições, fui lendo e era incrível como tudo estava fazendo sentido. Não havia ali nenhum conceito que para mim fosse estranho. Mas isso aqui é só o primeiro passo, né? O conceito está na minha mente, mas é porque eu acabei de estudar ele. Então, nos próximos dias ainda preciso continuar relembrando das coisas, refazer as demonstrações e as contas, me lembrar realmente o que significa cada coisa, a justificativa de cada passagem. Continuar mantendo contato com o conteúdo, só assim é que aquilo se torna algo natural para você. Mas eu posso dizer que, finalmente, eu tapei esse buraco na minha formação, que era teoria das distribuições. Então, o próximo passo agora é anotar ali todas as coisas que eu estudei. Ainda tem muitos assuntos que eu quero ver, ainda tem muitas demonstrações que eu não vi com muitos detalhes, então ainda tem trabalho aí para os próximos dias. Mas para o nosso objetivo das 12 horas de teoria das distribuições, as próximas 4 vão ser agora só digitando e consolidando o conhecimento. Finalmente, entender uma equação diferencial no sentido das distribuições, por exemplo, segunda derivada de U igual a uma função g, é você olhar para as derivadas no sentido das distribuições e para as funções como se fossem distribuições e não funções quaisquer. E isso é muito útil. Por exemplo, tem equações diferenciais, como x vezes a derivada de U igual a zero, que só tem solução no sentido da distribuição. A solução é chamada de função de Heaviside e a derivada é justamente o delta de Kronecker, que a gente aprende na física. Então, são 4 da manhã e a gente completou 10 horas. E infelizmente eu vou ter que parar por aqui. Não vai dar pra gente chegar nas 12 horas. Até porque eu sinto que a minha produtividade caiu bastante. Nessas últimas 2 horas escrevendo, foi legal escrever e tudo mais. Mas se eu tiver que pensar sobre mais uma demonstração, eu não sei se eu aguento. Estou feliz de ter tapado mais esse buraco. A minha formação matemática é cheia de buracos por causa que eu tive que mudar de um lugar para o outro, por causa de mestrado em um lugar, doutorado em outro. Então teve muitas disciplinas que eu perdi ao longo do tempo. Teoria das distribuições foi uma delas. E vamos para a próxima. É isso.